Você não precisa anunciar seus sonhos para que eles sejam grandes. Não precisa contar ao mundo seus planos para que se tornem realidade. O verdadeiro poder nasce no silêncio, é forjado na disciplina diária e se manifesta quando menos esperam. Hoje, você vai entender que os caminhos mais sólidos são construídos longe do barulho, que o seu crescimento não precisa de testemunhas e que a força verdadeira não se grita, se demonstra. Este não é um vídeo para quem busca reconhecimento fácil. É um chamado para os que estão prontos para desaparecer do ruído, trabalhar nas sombras e voltar brilhando com uma luz que ninguém poderá ignorar. Se você está disposto a seguir esse caminho de silêncio e força, deixe nos comentários esta frase como sinal de compromisso. Cresço em silêncio, surpreendo em grande. Escreva, plante essa promessa na sua mente. E lembre-se, não existe vitória mais doce do que aquela que você constrói quando ninguém está olhando. Vamos começar. 1. Pare de contar seus planos. Na vida, um dos maiores erros que cometemos é falar cedo demais. Ficamos cheios de entusiasmo, de sonhos, de grandes ideias, e no nosso impulso queremos compartilhar tudo com o mundo. Mas um princípio essencial do estoicismo é lembrar que nossas ações valem mais do que nossas palavras. Parar de contar seus planos não é uma estratégia de desconfiança, é uma prática de sabedoria interior. Cada vez que você fala sobre o que vai fazer, de certa forma libera parte da energia que deveria estar investindo em construir isso em silêncio. Contar seus planos antes da hora alimenta seu ego, dá uma sensação falsa de conquista antes mesmo de ter realizado algo. Como dizia Epicteto, não explique sua filosofia, viva-a. Você não precisa anunciar suas intenções, não precisa convencer ninguém da sua visão. A verdadeira transformação acontece na discrição, nesse espaço íntimo entre você e o seu propósito. Quando você fala dos seus objetivos, se expõe desnecessariamente à opinião dos outros. Alguns vão te elogiar, outros vão te criticar, e outros ainda vão te sabotar em silêncio. Mas nenhum desses julgamentos importa. O que realmente importa é a sua ação disciplinada. O mundo não precisa saber os seus passos, precisa ver os seus resultados. Além disso, ao compartilhar seus planos, você entra no terreno da validação externa. Começa a viver condicionado ao reconhecimento, e isso te enfraquece. Um verdadeiro estoico não se deixa levar pelas opiniões alheias, nem pelo desejo de aplausos. Ele se concentra na virtude de seus atos, não na fama de suas palavras. Sua força está no que você faz, não no que anuncia. Reserve o seu caminho. Faça da sua vida uma obra de arte que se revela quando já está pronta, não uma promessa constante do que algum dia será. Proteja seus sonhos no silêncio, fortaleça-os na disciplina diária e entregue-os ao mundo apenas quando estiverem prontos para falar por si mesmos. Você não precisa convencer ninguém do que é capaz. Não precisa explicar seus movimentos. Que seu crescimento seja tão silencioso quanto o amanhecer e tão inevitável quanto a passagem do tempo. Porque é no silêncio que você realmente cresce. É no silêncio que o caráter é forjado. É no silêncio que a vitória começa a tomar forma. Você vencerá quando entender que o barulho não leva a lugar nenhum. Vencerá quando seu foco estiver em fazer e não em dizer. Vencerá quando, sem precisar anunciar, construir uma vida que fará os outros apenas olhar, sem sequer entender como você conseguiu. E você vai conseguir porque não perdeu tempo explicando, simplesmente agiu, simplesmente foi, simplesmente venceu no silêncio. 2. Ninguém vai te aplaudir sempre. Uma das armadilhas mais sutis e destrutivas que existem é esperar que o mundo te celebre o tempo todo. Que reconheçam o teu esforço, validem o teu caminho, te incentivem a seguir em frente. Mas o estoicismo ensina uma verdade simples e brutal. Se a sua motivação depende do aplauso, você está construindo sobre areia. Porque o aplauso é volátil. Um dia está presente, no outro desaparece. Um dia te admiram, no outro te esquecem. E se o teu valor se sustenta nisso, você vai desmoronar. É preciso entender que, na maioria das vezes, o seu progresso vai passar despercebido. Você vai se esforçar, mudar,
crescer e ninguém vai notar. Às vezes, inclusive, será criticado por aquilo que te custou sangue, paciência e disciplina para construir. Mas esse é o preço de crescer de verdade, porque a verdadeira transformação não busca reconhecimento, ela busca coerência. E quem vive segundo a virtude não precisa de aplausos para continuar avançando. O sábio trabalha da mesma forma, com ou sem plateia. O seu compromisso não muda de acordo com o que os outros veem ou dizem. Ele não espera ser elogiado. Ele faz o que precisa ser feito porque é o certo. Porque sua honra, seu propósito e sua força vêm de dentro, não da aclamação de uma multidão. O mundo não é obrigado a entender o seu caminho. Muitos não verão. Alguns vão questionar, outros vão invejar, e muitos simplesmente vão ignorar. Mas nada disso importa se você sabe quem é e para onde está indo. Sua responsabilidade não é agradar a todos, é ser fiel a si mesmo, aos seus valores, ao que está construindo em silêncio. E quando chegar o dia em que os frutos do seu esforço se tornarem visíveis, os mesmos que não te aplaudiram vão ficar olhando. Não pelo que você disse, não pelo que você mostrou, mas pelo que você conquistou, enquanto eles não prestavam atenção. Por isso, pare de esperar aplausos. Pare de medir o seu valor pela reação dos outros. Faça o seu trabalho. Faça com força. Faça sem testemunhas. Porque quando ninguém te aplaude, é aí que começa a sua verdadeira liberdade. 3. Cuide o que você cala. O silêncio não é apenas a ausência de palavras. É também um escudo, uma ferramenta de poder interior. Em uma época em que muitos sentem a necessidade de opinar, explicar e justificar cada passo que dão, o verdadeiro estoico aprende a valorizar a discrição como uma virtude essencial. Cuidar do que você cala é proteger sua energia, seus planos, suas emoções e suas intenções das mãos instáveis do mundo exterior. Nem tudo precisa ser compartilhado, nem tudo deve ser exposto. Quando você fala demais, entrega aos outros o mapa dos seus pensamentos, das suas dúvidas, das suas fraquezas. Abre portas que deveriam permanecer fechadas. Cada palavra desnecessária pode se tornar um fio que outros usarão para puxar você para baixo. O estoico entende que a força se cultiva na contenção, na capacidade de guardar para si aquilo que ainda está crescendo, aquilo que ainda está sendo forjado por dentro. Cuidar do que você cala também é um ato de respeito por si mesmo. Você não precisa de aprovação constante, nem de validação imediata. Pode sustentar seus sonhos na intimidade da alma até que estejam prontos para florescer. Pode processar sua dor, sua raiva, suas frustrações, sem precisar expô-las ao olhar indiferente de quem jamais compreenderia o seu peso. Cada silêncio consciente é uma afirmação da sua soberania interior. O sábio não fala por impulso. Ele escolhe suas palavras como um escultor escolhe seu cincel, com precisão, com intenção, com propósito. Saber calar na hora certa é prova de maestria sobre si mesmo, de domínio sobre os impulsos mais primitivos. Não porque você tenha medo de ser julgado, mas porque sabe que há batalhas que se vencem no silêncio e não na exposição. Num mundo que grita, seu silêncio será uma declaração. Num mundo que se exibe, sua discrição será sua força. E enquanto outros se desgastam tentando mostrar cada movimento, você continuará avançando em silêncio, protegido pela sua reserva, fortalecido pelo seu autocontrole. Cuide do que você cala, porque é aí que reside o seu verdadeiro poder. 4. Que não saibam para onde você vai. Uma das armas mais poderosas que você pode ter na vida é a imprevisibilidade. Quando os outros não sabem quais são seus verdadeiros planos, seus desejos mais profundos ou suas estratégias silenciosas, você se coloca numa posição natural de vantagem. Não deixar rastros claros sobre a direção que está tomando protege você do julgamento precipitado, do boicote, da interferência alheia. A filosofia estoica ensina que o seu caminho é seu e não deve ser exposto ao olhar de quem não compreende sua visão. Se os outros não conseguem prever seus próximos passos, também não conseguem bloqueá-los, nem usá-los contra você.
Cada palavra que você solta sobre suas intenções é uma carta revelada e alguém pode jogá-la contra você. Em contrapartida, quando você age sem anunciar, quando avança sem revelar, mantém intacta a sua força, sua liberdade e sua autonomia. Que não saibam para onde você vai também é um ato de humildade. Você não precisa de fanfarra nem de explicações. Não precisa avisar ninguém sobre o seu próximo movimento. O mundo verá os frutos quando eles estiverem maduros e não antes disso. Enquanto isso, cada decisão, cada preparação, cada passo que você dá em silêncio vai te levando exatamente para onde você quer, sem distrações, sem pressões externas, sem inimigos desnecessários. O estoico não precisa de plateia para mostrar seu progresso. Sua vida é sua obra, e essa obra se constrói no silêncio do esforço diário. Às vezes, a melhor resposta à curiosidade alheia é um sorriso calmo e o foco absoluto no trabalho. Que falem, que especulem, que tentem adivinhar. Você, enquanto isso, continua seu caminho, invisível e inevitável. Deixe que o mistério seja parte da sua força. Deixe que o seu silêncio seja a sua estratégia. Deixe que seus passos sejam tão silenciosos que só o eco das suas conquistas os desperte. Que não saibam para onde você vai e você chegará muito mais longe do que eles jamais imaginaram. 5. Faça sem barulho. Em um mundo obcecado por exposição, o verdadeiro poder se constrói no silêncio. Fazer as coisas sem barulho não é um sinal de fraqueza nem de indiferença, é um ato de maestria sobre si mesmo. O estoicismo ensina que a virtude e o progresso autêntico não precisam ser anunciados, nem compartilhados, nem validados por ninguém. O avanço real acontece quando o foco está na ação, não na percepção dos outros. Quando você faz sem barulho, concentra toda a sua energia no que importa, na execução. Você não desperdiça força tentando impressionar, nem dilui sua intenção buscando aprovação. Você simplesmente faz. Você age. Você constrói. Não precisa que o mundo saiba que está lutando. Não precisa que alguém veja suas noites em claro, suas dúvidas silenciosas ou seus sacrifícios escondidos. O que importa é o que você entrega sólido, real e consistente. Agir sem barulho também é um sinal de confiança interior. É saber que o seu valor não depende de ser visto, elogiado ou comentado. É entender que o seu compromisso consigo mesmo é mais valioso do que qualquer curtida ou aplauso. Uma árvore não grita para crescer, ela simplesmente cresce. E assim você também deve crescer, com constância, firmeza e humildade. Não procure o eco dos outros para validar sua jornada. Não perca tempo com anúncios vazios. Toda a energia que você gasta tentando mostrar o que está fazendo é energia que poderia estar usando para fazer ainda melhor. O mundo já está cheio de ruído. Sua missão é ser a diferença silenciosa, a presença firme que não precisa chamar atenção para ter impacto. Quanto menos barulho você fizer na sua subida, mais estrondo causará o seu sucesso. Porque quem trabalha em silêncio surpreende, desestabiliza, marca presença. Não por arrogância, mas porque a excelência sempre fala por si. Faça sem barulho e deixe que a sua vida fale por você. 6. O que você constrói em silêncio não desmorona. As bases mais sólidas são construídas longe dos olhos, na intimidade do esforço constante e silencioso. Quando você não está tentando impressionar, quando não constrói para receber aplausos imediatos, ganha o espaço e a liberdade para fazer tudo da maneira certa, com paciência, com profundidade, com verdadeiro comprometimento. O que se edifica no silêncio tem raízes profundas. Não é frágil. Não se quebra com a primeira crítica, nem balança diante do primeiro vento de adversidade. O estoicismo ensina que o verdadeiro valor das coisas não está na aparência, mas na essência. Aquilo que você constrói em silêncio carrega a força do autêntico, daquilo que foi provado na solidão, do que não precisou de validação externa para se sustentar. Cada passo silencioso, cada avanço invisível, cada batalha vencida sem plateia, fortalece uma estrutura que ninguém poderá derrubar.
Quando você trabalha em silêncio, evita a pressão das expectativas alheias. Não precisa provar nada a ninguém. Não precisa correr para cumprir com o olhar dos outros. Pode se dedicar ao que importa, no seu tempo, no seu ritmo, com atenção aos detalhes. E essa liberdade te dá uma vantagem inquebrantável. Enquanto muitos se desgastam tentando aparecer, você segue firme, construindo algo real, profundo e resistente. O silêncio também te protege da inveja, das opiniões tóxicas, dos julgamentos apressados. Nem todos estão preparados para ver o seu crescimento, nem todos ficarão felizes com o seu progresso. Por isso, o silêncio é abrigo, é escudo. É o lugar onde você pode crescer sem ser atacado, onde pode errar, ajustar, amadurecer longe da plateia. Construir em silêncio é um ato de fé e amor próprio. Fé na sua visão, amor pelo seu processo. É acreditar no valor do que você está fazendo sem precisar da aprovação de ninguém. E quando chegar o momento certo, quando o que você construiu estiver pronto para o mundo ver, a firmeza da sua obra falará por si. O que você constrói em silêncio não desmorona porque foi testado na escuridão, na solidão, na disciplina que ninguém viu, mas que você escolheu todos os dias. 7. Sua disciplina não precisa de plateia. A verdadeira disciplina não busca espectadores. Não precisa ser exibida, nem compartilhada, nem elogiada. Ela é um pacto silencioso, um compromisso profundo entre você e o seu propósito. É o que você faz quando ninguém está olhando. É a escolha diária de seguir firme mesmo sem aplausos, sem câmeras, sem testemunhas. O estoicismo ensina que a virtude está na coerência dos atos, não na visibilidade deles. E é aí que mora a força do disciplinado. Ele age com a mesma intensidade no silêncio quanto sob os holofotes. Se você só se esforça quando está sendo observado, está atuando. Mas se é constante mesmo na solidão, está construindo algo real. A disciplina verdadeira nasce do respeito por si mesmo. Você cumpre o que prometeu, não porque alguém está cobrando, mas porque sua palavra tem peso. Porque você decidiu que não vai mais trair a sua própria confiança. E isso não precisa de palmas, precisa apenas de ação. Quem depende da aprovação externa para manter a rotina, fracassa quando os olhos se voltam para outro lugar. Mas quem tem a disciplina como estilo de vida, segue em frente mesmo no tédio, mesmo no cansaço, mesmo no vazio. Ele entende que cada pequeno ato, acordar cedo, treinar, estudar, economizar, meditar, é um tijolo colocado no alicerce de uma vida inabalável. Sua disciplina não precisa de plateia porque ela é sua força invisível. É o que te molda quando ninguém vê. É o que te prepara em silêncio para vencer em público. E um dia, quando os resultados aparecerem, os mesmos que não viram o processo vão se perguntar como você chegou tão longe. Não explique, não justifique, não espere reconhecimento. Faça o que precisa ser feito com honra, com constância, com firmeza. Porque no fim das contas, a disciplina silenciosa constrói vitórias que o barulho jamais sustentaria. 8. Solte o ego, encontre seu propósito. O ego é um peso invisível que te afasta do caminho. É ele quem te faz buscar aplausos, reconhecimento e validação constante. É ele quem exige que você seja visto, admirado, celebrado. Mas o estoicismo ensina outra rota, uma mais silenciosa, mais profunda, mais verdadeira. A rota de quem abre mão do ego para encontrar um propósito que realmente vale a pena. Soltar o ego é parar de medir seu valor pelo olhar dos outros. É entender que você não precisa ser o melhor aos olhos do mundo, precisa apenas ser fiel à sua missão. O ego quer holofotes. O propósito pede entrega. O ego busca controle e aprovação. O propósito exige humildade e constância. O ego se preocupa com o que os outros pensam. O propósito se concentra no que precisa ser feito. Enquanto você vive para alimentar o ego, está preso em um ciclo de comparação, ansiedade e superficialidade. Mas quando decide soltar esse fardo, começa a enxergar com clareza o que realmente importa. Você para de correr atrás de atenção e começa a correr atrás de sentido. Você troca a necessidade de ser notado pela força de ser verdadeiro.
O propósito não precisa ser anunciado. Ele é silencioso, interno, sólido. É o tipo de força que ninguém consegue ver de fora, mas que te move por dentro. Quando você age com propósito, não importa se te aplaudem ou ignoram, se entendem ou criticam, você segue, porque sabe por que está fazendo o que faz. Soltar o ego é um ato de coragem. É admitir que você não precisa provar nada para ninguém. É escolher viver com mais essência e menos aparência. É aceitar que o seu valor não está na imagem que projeta, mas na integridade com que vive. E quando isso acontece, quando o ego perde espaço e o propósito assume o controle, tudo muda. Você não precisa ser o mais admirado, o mais elogiado, o mais seguido. Precisa apenas ser o mais fiel a si mesmo. E essa fidelidade silenciosa vale mais do que 1000 palmas vazias, porque o mundo pode se esquecer de quem grita alto, mas nunca ignora quem vive com verdade. 9. Nem todos merecem ver seu crescimento. O crescimento pessoal é um processo sagrado, íntimo e muitas vezes doloroso. Nem todos ao seu redor merecem presenciar isso. Nem todos vão entender o esforço por trás das suas mudanças, nem a dor silenciosa das suas transformações. Alguns vão te julgar, outros vão minimizar suas conquistas, e muitos simplesmente vão torcer para que você desista. Por isso, o estoicismo ensina: proteja seu crescimento. Cuide dele como quem protege uma chama acesa em meio ao vento. Você não precisa mostrar a todos que está evoluindo. Não precisa provar que está mudando. Crescer é algo que você faz por você, não para impressionar, não para agradar, não para ser validado. Expor seu processo prematuramente é correr o risco de ser desmotivado por olhares frios e palavras vazias. É permitir que opiniões alheias contaminem algo que ainda está ganhando forma. Seja seletivo com quem você compartilha seus passos. Nem todos merecem saber dos seus planos. Nem todos merecem ver suas pequenas vitórias. Nem todos estão prontos para caminhar ao seu lado enquanto você se reconstrói. Compartilhe seu progresso apenas com quem realmente torce por você, com quem te apoia em silêncio, com quem vibra sem invejar, com quem respeita até o que ainda não entende. Lembre-se, o seu caminho é seu, a sua luta é sua, e o seu crescimento pertence a você e a mais ninguém. Não busque aprovação, busque coerência. Não busque aplauso, busque força. O que você constrói em silêncio tem mais valor do que aquilo que é exibido antes de estar pronto. Quando for o momento certo, o mundo verá sua nova versão. Mas até lá, preserve sua energia, trabalhe calado, cresça com foco e deixe que os resultados falem por você. Nem todos merecem ver seu crescimento e está tudo bem, porque quem realmente importa vai notar, e o resto vai apenas assistir, de longe. 10. Que olhem, mas de longe. Quando você escolhe crescer em silêncio, trabalhar sem alarde e construir uma vida baseada em propósito e disciplina, inevitavelmente chegará o momento em que os outros vão começar a notar. Mas isso não significa que você deva deixá-los se aproximar. Nem todos merecem acesso à sua energia, à sua paz, à sua verdade. Que olhem, sim, mas de longe. O estoicismo ensina que você não deve buscar validação, nem depender do olhar dos outros para continuar. Também ensina que é sábio proteger aquilo que é sagrado, sua jornada, seu processo, suas conquistas. Algumas pessoas não estão preparadas para a sua evolução. Outras vão invejar seu progresso, tentar desacreditá-lo ou até puxá-lo de volta para o lugar de onde você lutou tanto para sair. Por isso, mantenha distância. Você não precisa se esconder, mas também não precisa se abrir para todos. Deixe que vejam sua transformação, mas sem participar dela. Deixe que se perguntem como você chegou tão longe, mas sem entregar o mapa. O silêncio é proteção. A distância é sabedoria. Não se trata de orgulho. Trata-se de preservar sua integridade, de seguir crescendo com foco, com força, com consciência. Quem realmente torce por você estará ao seu lado sem precisar invadir. O resto que observe de longe e aprenda. Continue caminhando firme, sem se distrair, sem se justificar. E lembre-se, quem conquista no silêncio,
Impõe respeito até no mais absoluto anonimato. Que olhem, mas que seja de longe. Agora você já sabe. O silêncio não é fraqueza, é estratégia. É o terreno fértil onde se plantam as grandes vitórias. Cada passo que você der longe dos olhares, cada conquista que construir sem anunciar, cada momento em que escolher a disciplina acima do ego, estará te aproximando de um destino que poucos conseguem alcançar. Deixe que falem, deixe que duvidem, deixe que te subestimem. Não importa, porque quando chegar a hora, quando o seu trabalho silencioso florescer, eles vão entender que nunca se tratou de barulho, se tratou de resultados. Continue avançando. Não explique. Não se justifique. Não peça permissão. Trabalhe, cresça, transcenda e lembre-se: quem domina o silêncio, domina a própria vida. Se essa mensagem tocou você, se sente que esse é o momento de começar a construir de verdade, volte a este vídeo sempre que precisar. Aqui você terá um lembrete de que não está sozinho, de que os que escolhem o silêncio, escolhem também a força. Até a próxima, e que o seu silêncio continue sendo sua arma mais poderosa.